online, passa, infelizmente, e live. Live, mediados por trauma terrível nesse meio. A gente conta também hoje com o Emiliano, psicólogo, afrodiaspórica, sobretudo já pegar alguém não certo, se tiver alguma colaboração, faremos hoje com música e organizar até uma colaboração para se agora. Live, nós vamos no sagrado, apalpamos cegas a esperança da cidade, amada, possam ter um encontro. Você falou, eu já lembrei de uma poesia aqui, e fiquei com vontade de recitá-la. Na verdade, não é uma poesia, é a letra de uma música, que eu não sei nem o nome dela, mas eu vou ler para vocês. É assim: o que foi que eu vi na vida? Vi coisas ruins e boas. Vi gente de todo jeito, gente ruim e bom sujeito, de São Paulo a João Pessoa. O que foi que eu vi na vida? Vi coisas reais e concretas. Casas, mansões luxuosas, vi barracos e casebres. Ruas em paralelepípedos, asfaltadas e de terra. Vi carros nas rodovias e gente nas passarelas. Vi meninos e meninas, velhos, moças e rapazes. Vi gente de toda idade pelo campo e na cidade. Vi quem tem e esbanjou e outros passar necessidades. Vi o pai que acordou cedo para poder ir trabalhar e suou o dia inteiro pro pão para casa levar. Chegou, beijou sua querida e depois foi descansar. Vi gente que falou mal e gente que fez o bem. Nessa vida eu vi coisas que a gente não convém. Mas vi criança ir para a escola, aprender com o professor, rabiscar a folha branca com o seu lápis de cor. O que foi que eu vi na vida? Eu vi pássaros voar, vi avião decolando, vi trator na terra andando e vi também o lindo mar. Vi florestas tropicais, nas águas lindos corais. Eu vi em vários murais a exposição de arte se espalhar por toda parte, por gente que sabe amar. O que foi que eu vi na vida? Coisas tristes e alegres, bebês nas maternidades e gente no cemitério. Vi quem fala a verdade e quem não leva nada a sério. Vi bandidos e bandidas pelas bandas da cidade, espalhando o terror, praticando atrocidades. Mas vi também gente do bem, que se doa e vai além, repartir tudo que tem, vivendo a generosidade. Vi bola, balão, chiclete, menina de patinete, vi o rapaz de mobilete andando para lá e para cá, azucrinando os ouvidos de quem pode escutar. O que foi que eu vi na vida? Gente grata em meio à dor. Também vi ignorantes, orgulhosos e arrogantes, que nunca olhou para cima e agradeceu ao Criador. Queria começar hoje com esse poema, depois que o Livan falou sobre se alguém tivesse um poema.
Primeiro, nem considero um poema, acho que do Boni é muito mais poema, Boni, então não se preocupa, é mais uma reflexão aí, e eu acho que tem a ver com o que nós estamos aqui tentando abordar. E o título é Reflexos. Não consigo respirar. Ele gritou o quanto pôde, mas ninguém o socorreu. Curiosos filmaram, mas do corpo caído e da pele negra não se compadeceram. Muito menos o sufoco refletido no olhar encontrou no espectador conexão. Alguém gritou: está ficando sem ar. Entretanto, na suavidade vocal se deixaram ficar, entretendo-se com as belas selfies que o requintado celular conseguiu captar. Como diz o velho ditado, palavras valem o que valem, apenas palavras. É o reflexo da famosa sociedade mente capta que transforma o ilusório no real e o real no ilusório. O mal já está feito. Um filme repetitivo de terror, porque não de horror, próprio desta biopolítica genocida que tem no racismo a sua principal vertente, exibindo sua mais pura crueldade aos considerados condenados da terra, filhos bastardos deste Estado suicidário que delegou aos amigos favores e privilégios, ou melhor dizendo, tudo. E aos escolhidos para a inimizade, a brutalidade policial, o encarceramento em massa e a uma morte em vida refletida no genocídio em massa que sofre a população. Não consigo respirar. Ele tanto gritou na certeza de encontrar alguma correspondência, mesmo ciente da escassa certeza de encontrar em seu algoz benevolência. Entretanto, quanto mais alto ele gritou, mais o carrasco esganou, e onde o ar circulava mais livremente, aí ele ajoelhou abruptamente. Ele iria asfixiá-lo para fazê-lo gritar, do mesmo modo que iria asfixiá-lo para fazê-lo calar, de modo que apenas pararia de asfixiá-lo quando vencido pelo cansaço, ou quando a vítima se deparasse com a sua tão desejada amiga de longa data, a morte. É o reflexo da dita necropolítica, que faz da morte uma aliada e da vida uma utopia. Mas agora que a voz se calou, rangemos os dentes, afirmando que nada voltará como antes. Postamos Black Lives Matter, ainda que nada saibamos sobre o seu significado. Da noite para o dia, nos tornamos antirracistas, sem contudo desfazermos dos privilégios. É o reflexo desta sociedade não acostumada a dar flores em vida. É a famosa sociedade do espetáculo. Agora, silêncio. É o silêncio de uma voz que ecoa mais alto que o trovão, em meio à noite escura de um temporal. É o silêncio que transborda a alma, levando-nos a enxergar o sistema normal. É o silêncio qual pólvora que impulsiona todo um povo a sacudir sua letargia para a consciência de revolta, sabedores de que não se pode esperar do opressor libertação. É o reflexo de um caminho sem volta. Sim, silêncio. Silenciou-se seu corpo, mas não sua voz. Alguns até diriam: silenciou-se o revolucionário, mas não a revolução. Pois ainda agora ecoa o seu I can't breathe, inquietando os corações e incendiando as massas calejadas para a reivindicação da efetiva mudança desse racismo estrutural e estruturante, que reflete no aparato institucional do Estado atos repugnantes de covardia. Sua fatal partida foi estopim do absurdo desse sistema que nos relega à não existência, sistema este que nos humilha, sufoca, nos mata, é o reflexo de uma velha política da violência. Seu grito por socorro ecoa para nós, tal e qual ecoa o grito do profeta maior negro, Luther King Jr., uma revolta profética. Sim,
sabemos que ainda somos júniores na arte de guerrear contra este sistema que tem a seu favor todo o aparato institucional genocida, esboçando o reflexo de sua graduação na arte da guerra. Porém, é como o profeta Bob Marley que aprendemos que quanto mais dura a luta, mais doce a vitória. Já começamos a vislumbrar o cheiro da vitória. Com Cristo sofredor, aprendemos que o amor joga fora o medo e é por meio dele que nos movemos, denunciando o mal e anunciando uma outra forma de viver. É o reflexo inevitável do rei. Joelhos estão se dobrando, abraços estão fluindo, lágrimas estão sendo derramadas por aqueles que outrora estenderiam cacete ao invés de reconhecimento da sua brutalidade. É o reflexo de um cansaço na brutalidade unilateral. George Floyd, quando me lembrar do I Have a Dream, me lembrarei também I Can't Breathe, pois até agora tudo o que temos tido são pesadelos. O nosso sonho tem sido impedido por um sistema que não nos deixa respirar. É o reflexo do estado suicidário e racista. Nos lançamos para novos ares e na força antirracista do espírito buscaremos um mundo sonhado e profetizado por Luther King, no qual os negros vislumbrarão novamente sua realeza roubada, vivendo sem temor em um ambiente em que se pode respirar livremente, onde o amor, a justiça e a verdade se encontram, se beijam, se abraçam. Obrigado. Ah, tá. Uhum. Vamos lá. Eu queria começar com esse poema que eu escrevi há um tempo, como já muitos devem estar dentro da ocorrência. Foi um evento que ocorreu nos Estados Unidos, mas eventos do gênero ocorrem a cada segundo no Brasil, né? A única diferença talvez é que não é filmado. E ultimamente eu tenho pensado muito também em relação ao meu país, e aí eu vou começando minha apresentação. Eu sou angolano, desde 2014 no Brasil. Eu vim para fazer, a princípio única e exclusivamente teologia, e eu fazia teologia de noite e sobrava muito tempo de dia. E foi isso que me impulsionou a fazer outra coisa, a começar a graduar-me em Direito, né? E, posteriormente, a teologia dei sequência nos meus estudos em mestrado em História Social da África. O meu mestrado praticamente é uma sequência da minha graduação, do meu TCC, onde tento pensar a presença da igreja na formação do Estado angolano. Então, estou tentando falar da década de recorte histórico, né, século XX, finais do século XX, pensando esse período que se deu a formação de um Estado dito angolano, né, e das lutas de independências, da colonização. Para quem não sabe um pouquinho, Angola se torna independente recentemente apenas, 1975, né, bem recente, comparando com o Brasil. E eu tento pensar qual a agência das igrejas nesse processo de independência, né? Então, quer a minha formação, a minha formação histórica na teologia quanto na história, de certa forma, estão conectadas. E recentemente formei-me em Direito também, e eu no Direito eu tenho pensado em relação à questão da corrupção também em Angola. Então, a minha pesquisa é toda voltada para Angola, e tenho pensado algumas conexões e algumas relações com o Brasil, e a partir disso que eu tentei fazer esse poema durante esse episódio que nós tivemos do americano George Floyd, que foi brutalmente assassinado, e que nós todos sabemos, não preciso entrar em detalhe. E como no Brasil eu tenho tido uma trajetória de pensar a questão do racismo a partir do GT Teologia e Negritude, aqui em Campinas, onde eu conheci Jonathan e alguns outros, a gente tem
buscado pensar a questão do racismo relacionado à Bíblia, relacionado à teologia, ou à dita teologia negra, e como angolano tenho ido mais para a teologia africana, né? Onde resultaram nesses dois livros que o Livan falou, Teologia e Negritude, organizado com o Doni, que é um pastor presbiteriano brasileiro, né? Onde a gente tem pensado sobre a questão da negritude. E com o meu amigo Júlio Stendar, a gente acabou de tirar o livro Teologia Africana em Perspectiva. Eu depois mando aqui o link para quem quiser obter. E é isso, acho, de apresentação é isso, né, Livan? Eu queria já me ater agora à pregação para não ficar uma palestra e ter um pouquinho mais de ar pastoral, se assim podemos dizer. Eu espero que o meu som está perfeito, estão conseguindo me ouvir perfeitamente. Beleza. O Livan me fez a proposta de pensarmos sobre o Sermão do Monte e pensarmos sobre uma contracultura possível, né? E aí eu fiz uma outra contraproposta. Eu disse que eu entendia a ideia, mas eu queria pensar o Sermão do Monte em conexão com um outro texto para pensarmos essa contracultura possível. E esse texto é o de João, né? É o Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. No versículos 1 a 10, depois salteamos para o 12 e depois o 19 a 21. Como eu gosto de participação, e se tivéssemos num evento presencial, acho que eu faria isso, então eu não vou deixar de fazê-lo aqui. Então eu vou, assim aleatoriamente, eu vou pedir meninas e meninos fazendo alguma leitura de 3 versículos cada, ou são quantos? Três versículos cada, aí acho que dá para todo mundo ler. Tenho aqui a Beatriz, Eric, Ingrid, Jonathan, Adailton, Kézia. Então, quem quiser começar, pode começar aí. Deixa eu ligar o microfone, câmera e manda bala. Evangelho de João, pode ir. Evangelho de João 3, 1 a 10, depois saltamos para o 12 e depois 19 a 21. A gente vai começar, então, a gente faz 3 versículos. Beleza. Então, João, primeiro versículo, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Alguém se alia? Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos:
Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como faltava só um versículo, eu concluí. Tá certo. 12, depois salta 19, 20 e 21. Quem ler agora pode ler todos. 12, 19, 20 e 21. Se vocês não creem quando falo essas coisas terrenas, como crerão se lhe falar sobre as coisas celestiais? Agora vai para 9, né? Isso. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal desta luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Certo. Eu vou dar sequência a esse texto com outro texto de Mateus, para ficarmos na proposta, né? Mateus. Capítulo 5, versículo 13 em diante. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou como os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. É a partir disso que a gente quer refletir sobre uma contracultura possível. E espero que o Espírito de Deus faça a melhor obra de nos dar entendimento de compreendermos essa contracultura possível. Eu propus um tema que seria ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, que se encontra em João, né, que acabamos de ler agora. E é em João aonde eu queria me focar. Talvez essa mensagem, por mais que tenha um caráter temático, seja mais expositivo que temático, porque eu queria me ater ao que nós temos aqui na Bíblia, mas ao mesmo tempo sem perdermos de vista tudo quanto a gente já fez aqui. Eu gosto de dizer que culto não é só a pregação, culto é o todo, desde a primeira saudação, né? É o culto, desde o primeiro ímpeto de a gente nos reunir, é o culto, né? Porque culto é celebração em torno de alguém e que esta celebração nos remete a pensarmos e a questionarmos o nosso status quo, a nossa humanidade, a nossa forma de ser, o nosso pensamento, a partir de um novo valor, né? E aqui encontramos a expressão contracultura. Eu não sou o melhor para definir cultura, mas eu entendo cultura como, vamos dizer, o conjunto de hábitos, costumes, né? Registros que permitem que nós nos desenvolvamos enquanto seres dentro de uma sociedade, né? É dentro desse registro que eu queria pensar essa contracultura. Para nós falarmos de contracultura, a gente já está dentro de um a priori, de que existe uma cultura, né? E se existe uma cultura, a gente poderia pensar, por que uma contracultura? Né? Eu acho que perguntas são interessantes para começarmos a refletir sobre a palavra de Deus, porque pelo menos a minha formação enquanto teólogo, é isso que me instiga a fazê-lo. Teologia é isso, é fazer pergunta quando as pessoas não queiram fazê-lo, né?
E ser cristão, da mesma forma, é isso, é interrogar. O cristianismo, no seu todo, a gente entende como um segmento, né? O cristão é um seguidor de Cristo, né? E a partir desse segmento, desse Cristo, ele passa a viver dentro de um novo padrão, de uma nova cultura. Mas para viver dentro dessa nova cultura, é porque, a priori, algo aconteceu dentro da cultura onde ele estava, né? Existe aqui, então, duas culturas. Uma desse ser humano e a outra desse ser que acaba entrando dentro de uma outra cultura. E entendam-me aqui que, por cultura, eu estou aqui a dizer que o cristianismo em si é uma cultura, entende? E se o cristianismo em si é uma cultura, a gente começa a pensar por que o Livan, o Emiliano, Jonathan, a Beatriz, por que a Débora, o Boni, porque a gente nos permitiu entrar dentro dessa cultura. Né? Isso são perguntas que parecem, vamos dizer, estapafúrdias, perguntas sem sentido, mas eu acredito que hoje, mais do que nunca, a gente precisa começar a nos interrogar. Por que nós aderimos ao cristianismo? Né? E interrogar-se faz com que a gente comece a pensar sobre a nossa vida pregressa antes de entrarmos dentro do cristianismo. E ao pensar da nossa vida pregressa, a gente começa também a nos relacionar para com a vida presente, né? E é isso que eu gosto, de certa forma, ao ler a Bíblia, é que ela nos questiona, né? O passado, o presente e o futuro, né? E às vezes o passado, o presente e o futuro acabam estando misturados, mas ela nos interroga, ao menos, nos faz questionar, nos faz pensar sobre temporalidade. Se há uma coisa que é própria do cristianismo, é isso. Ela nos faz pensar sobre temporalidade. E nós sabemos que a temporalidade cristã ela foi bastante mudada a partir da encarnação de Cristo. Enquanto cristão, é isso que sabemos. E mesmo que não fôssemos cristãos, a história passa-se a contar antes e depois de Cristo. Isso diz muita coisa. Isso nos faz, ao menos, pensarmos o que aconteceu antes de Cristo e o que acontece depois. E o que acontece na nossa contemporaneidade. Eu não estou querendo ser muito filosófico, não é essa a questão. É apenas jogar no ar alguns questionamentos para nós pensarmos o nosso texto. Porque o nosso texto diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a nossa temática. Aí nós podemos fazer algumas interrogações, como eu já falei aqui de cultura, eu já falei aqui de contracultura. E o que é reino de Deus? E o que é nascer de novo? São outros questionamentos que nós podemos fazer. Mas, a princípio, deixa-me introduzir um pouquinho, João. Os evangelistas, de certa forma, eles dizem que a Bíblia, o que eles escreveram, não contém tudo que Jesus fez. Eles dizem que nem chegou à metade do que ele fez. É apenas relatos, alguns relatos. Chama-se o quê? Quando você vai falar de um filme que a pessoa ainda não assistiu, spoilers, né? Ele vai dizer, são apenas alguns spoilers que eles trouxeram para nós, mas eles também vão dizer que esses spoilers são suficientes para que nós creiamos. É isso que eles vão dizer, né? Então, o que eles escreveram é isso, e a função deles de terem escrito é para que nós creiamos. Mas nós criamos o quê? Criamos na existência de um reino e entremos nesse reino. E aqui nós estamos a entrar numa outra definição, o que é o reino. Eu entendo o reino mais do que um estado de espírito. Eu entendo o reino como uma vivência. O reino é algo que entra em nós, mas que nós também entramos nele. E se nós estamos a falar que o reino é isso, nós estamos a dizer o reino é o governo de Deus. Mas por governo, a gente não está a dizer que ser cristão, né, é necessariamente ser um teocrático, não é isso. Não é uma teocracia.
devido à teocracia, nós sabemos que os Estados dito monarcas, se é esse termo que nós podemos dizer, no Antigo Testamento, acabaram sucumbindo. Por uma teocracia, nós sabemos que vários estados que implementaram um governo nesse modo, na atualidade, acabaram por sucumbir, trocar os pés pelas mãos. Não é isso que eu quero dizer. Várias teocracias acabaram entrando num fundamentalismo que coopera para o status quo do mundo. Então, não é essa forma de pensamento quando eu falo sobre o governo de Deus. Eu estou falando de valores, eu estou falando de princípios, eu estou falando da maneira de compreender o mundo que não é mais permeada pelo status quo existente, não é mais permeada pela concepção vigente do mundo, mas é permeado por um novo olhar, é permeado por uma nova concepção. E a partir disso que eu queria pensar, mas antes eu queria pedir aqui, se não se importarem, quem puder ligar a câmera, por favor, deixe ligada para não ficar aqui falando simplesmente com a tela e ser mania de pregador, mas é sempre bom olhar nos vossos olhos, né? E vislumbrar os vossos rostos quando o Boni faz aquela cara feia de quem não concordou, é sempre bom. Mas é isso que eu consigo compreender. Já que nós estamos distantes, eu acho que dessa forma a gente acaba estar mais junto, né? Dá a sensação de estarmos mais juntos. Desculpe aí o constrangimento, mas quem não puder, tranquilo. Mas é a partir disso que eu queria pensar com vocês. Eu queria pensar com vocês sobre isso. Nós estamos a falar do nosso texto em João. João é um autor que eu gosto bastante, porque eu acho que o autor que mais se aproxima aos nossos dias, eu acredito, isso é palavra de Emiliano, eu acho, não é muito Paulo, né, conforme ele é muito lido, mas é mais João. Sobretudo se nós falarmos do pensamento ocidental, da epistemologia ocidental, da forma de entender o mundo, né? Eu gosto de dizer que João é um cara muito filósofo, né? E está mais dentro da praia do Boni, né? Porque João vai debater contra esses filósofos. A missão de João é mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Essa é a missão dele. Num mundo composto vamos dizer, pelos gnósticos, num mundo em que ninguém acreditava no Cristo, num público-alvo que havia essa tensão da legitimidade desse Cristo como Filho de Deus, né? E ele vai para esse diálogo, para a filosofia, de certa forma, ocidental, que durante muito tempo se deparou com essa discussão de ateísmo ou não. Eu acho que João se encaixa perfeitamente, né? E nós, como somos fruto dessa epistemologia, de certa forma, acaba se identificando conosco. João, ele vai confirmar, ou pelo menos vai colocar as suas teses em torno da ideia de que Cristo é o Filho de Deus. E todo o escrito de João é para nos mostrar isso, é para nos confirmar isso, que ele é o Filho de Deus e que esse Filho de Deus instaurou um novo reinado, né? E que esse reinado não permite que vivamos nele conforme um outro reinado, um outro mundo, uma outra cosmovisão. Então, João traz a ideia de dois mundos. João traz a ideia de dois mundos. É aqui onde eu queria pensar a nossa contracultura possível. E tem mais um detalhe que eu não falei. Se nós estamos a falar de uma contracultura e no final colocamos possível, é porque provavelmente a confraria tem no pensamento de uma contracultura não possível. E aí nós começamos a nos interrogar: que contracultura, no meio de tantos movimentos que nós temos visto na atualidade, têm sido possíveis ou não, e que mais se adequam a este ensinamento que nós temos do cristianismo, né? Esse termo, contracultura possível, para mim, é interessante refletirmos, sobretudo se pensarmos do ponto de vista do que é teologia, né? A teologia é entendida por muitos, durante muito tempo foi entendida como um saber
de Deus. E depois outros disseram, não é um saber de Deus, é um saber sobre Deus. Aí, se é um saber sobre Deus, é produzido por humanos, né? É por isso que o Paul Tillich, né, um dos teólogos famosos, ele vai dizer que no nosso conhecimento de nós mesmos, acabamos conhecendo a Deus, né? Porque a gente reflete sobre a humanidade e ao refletir sobre a humanidade, a gente reflete sobre Deus. E ao refletirmos sobre Deus, nós estamos dentro dessa operação que eu estou tentando trazer. Então, estou dizendo que a teologia é, de certa forma, um estudo antropológico sobre Deus, né? E se um estudo antropológico sobre Deus, aí cabe perfeitamente a nossa contracultura possível. Porque a gente está a tentar refletir a antropologia humana. Quem é o ser humano? Que mundo rodeia esse ser humano? Que mundo norteia esse ser humano? Como esse ser humano se opera? Qual é a operacionalidade desse ser humano? E ao fazermos isso, a gente vai encontrar a poesia do Boni, a gente vai encontrar o poema que eu fiz, a gente vai olhar para a sociedade e a gente vai encontrar uma sociedade que, de certa forma, está imersa, o que João vai usar o termo jaz do maligno, está imersa no mal, né? E se está imersa no mal, a gente tem que começar a pensar qual é a operacionalidade da igreja diante de uma sociedade imersa no mal. São esses pensamentos que têm que nortear-nos, né? E se fizermos isso, a gente vai dizer, beleza, nós estamos num mundo que jaz maligno, ou seja, estamos dentro de uma cultura que está imersa sobre o mal. Mas vamos dar nome aos bois. O que é o mal? O mal, na minha concepção, né, é aquilo que inverte a vida. Isso é o mal, né? Aquilo que atenta à vida é o mal. Por quê? Porque sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança para que a vida aconteça. A imagem e semelhança de Deus para que a vida aconteça. Então, se o mal é isso, a gente nos pergunta, o que é que tem atentado à vida dentro da nossa contemporaneidade brasileira? Dentro da minha contemporaneidade angolana? Dentro da nossa contemporaneidade de mundo, da nossa cosmovisão de mundo? A gente vai encontrar o racismo, que é estrutural e que é estruturante. A gente vai encontrar o patriarcado, a gente vai encontrar a xenofobia, a gente vai encontrar a homofobia, a gente vai encontrar o Estado suicidário, que está dentro da concepção do Estado necropolítico, que de certa forma é uma organização social na qual a única função é deslegitimar a vida. A gente encontra tudo isso e é isso que permeia a nossa vida. Nós falamos que teologia, aliás, que ser cristão, de certa forma, é entender o tempo, passado, presente e futuro. Aí a gente vai começar a pensar todos esses aspectos que eu aqui falei, patriarcado, machismo, xenofobia, homofobia, racismo, como ela se opera no processo histórico da humanidade. E nós vamos ver que isso é uma coisa que vem se desencadeando desde a antiguidade. Nós vamos começar a olhar, por exemplo, o Êxodo de maneira diferente. Nós vamos começar a ver que Deus, desde toda a história bíblica, é aquele que tem se colocado a favor das pessoas que estão nessa condição. Essa condição que tem sofrido marginalização, que tem sofrido xenofobia, que tem sofrido racismo, machismo. Deus tem sido a favor dessas pessoas que têm estado à margem, né? E isso vamos começar a entender quando nós lemos Êxodo e vemos que Deus atende ao chamado do povo, quando o povo clamava, onde está Deus diante do nosso sofrimento? Né? Deus aparece nesse momento, Deus se faz conhecer aos hebreus, Deus fala que eu estou vos tirando dessa condição de sofrimento, porque eu vou fazer de vocês uma nova aliança e vocês serão o meu povo. Então, quando nós começamos a pensar isso, nós vamos começar a entender que um novo reinado estava a ser criado já lá, desde a criação. Uma nova forma, uma outra concepção. Uma concepção na qual a vida acontece na sua plenitude. E
a partir disso, nós vamos ver que também durante toda essa história, vários processos de acabar com essa plenitude da vida foram ocorrendo. Até que surge Cristo, primeiro surgem os profetas, denunciando todas essas atrocidades, as atrocidades de Nabucodonosor, as atrocidades do rei do Egito, as atrocidades do Artaxerxes, as atrocidades de vários reinos, que a única função é destruição da vida, é destruição da subjetividade, é destruição da diversidade, é destruição da vida plena. Até que surge Cristo, isso nós vamos encontrar em Lucas, e vai dizer que o povo que andava nas trevas, na escuridão, viram uma grande luz, né? Surge Cristo dizendo que eu vim para que tenham vida e vida plena, vida e abundância. E aí começa o reino, que nós gostamos de dizer, os teólogos que estão aqui de carteirinha vão entender, é aquela ideia da escatologia do já e ainda não. Cristo vem instaurar um novo reino, mas não na sua forma plena, porque a sua forma plena obteremos apenas nesse futuro escatológico, que nós aqui estamos a tentar chamar deste já e ainda não, né? Paulo vai dizer que nós não sabemos como seremos nesse futuro, mas conforme ele é na sua plenitude, assim nós seremos. Mas dando continuidade aqui no texto, eu vou me ater a ele agora, nós estamos vendo Jesus conversando com um senhor que a princípio é teólogo, que a princípio é senhor das leis, que a princípio conhece das escrituras, que a princípio é mestre, e chama Cristo também de mestre, e ele vai fazer uma pergunta que para Cristo soou meio estapafúrdia, porque ele conhecia, e a pergunta que ele faz, né, é: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu reafirmo, Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu queria me parar nesse momento aqui e pensar primeiro, fazer um recuo no capítulo 2. No capítulo 2, Jesus faz o milagre famoso que legitima todos os cachaceiros. Brincadeira. Deus faz o milagre famoso da transformação da água em vinho, né? Acho que esse foi o milagre que mais sofreu, de certa forma, paródia, né? Mas ao fazer esse milagre, ele vai continuar mais tarde, depois desse milagre, um outro movimento, que é um movimento, de certa forma, revolucionário, que é no templo, e que outros que vão entrar nessa ideia de um cristianismo revolucionário vão usar, sobretudo, esse texto como carteirinha, né? Para mim, o cristianismo todo é revolucionário, eu não preciso usar um texto como carteirinha, né? Mas aí surge essa parte em que Jesus chega ao templo e ele diz: por que vocês fazem da minha casa a casa do meu pai é mercado? O que diz muito sobre a concepção a concepção religiosa da época, né? E a concepção cristã hoje, né? O que nós temos visto é a igreja sendo feita de mercado. Mas por quê? Porque existe uma concepção de mundo que norteia a nossa ideia de religião, a nossa ideia de sociedade, a nossa ideia de humanidade. E aqui não podemos dar rodeio, não estamos a falar do capitalismo ou do neoliberalismo, nós estamos a falar de um sistema que tem, se formos mapear no tempo, se aprimora lá no século XV, século XIX, século XVII e XIX, que vai nortear toda a constituição de humanidade ou de mundo conforme nós o conhecemos, na qual o mais importante é a mercadoria, e tudo é transformado em mercadoria. E nesse sentido, a própria religião é transformada em mercadoria. E já Cristo, no seu tempo, no século I, ele já falava: porque vocês transformaram a casa de oração
E oração, nós estamos a falar de oratória e ação, nós estamos a falar de vivência, nós estamos a falar de vida em mercado. É isso que Cristo está dizendo. E atualmente a gente faz a mesma coisa, a gente transforma tudo em mercado. A gente transforma o nosso tempo em mercado, a gente transforma o ser humano em mercado. A gente vai começar a nos envolver em causas contra-racistas quando começar a dar dinheiro. A gente vai nos envolver em causas homofóbicas quando obtiver um proveito. A gente vai nos envolver em causas xenofóbicas quando tiver alguma exceção política. É sempre assim. A mercadoria norteia tudo, inclusive a nossa vivência. Posteriormente a esse embate que Cristo teve com os religiosos da época, Cristo surge aqui no 3, explicando a outro religioso da época o que é o reino de Deus. E ele diz que apenas aquele que nascer de novo compreenderá o que é reino de Deus. Por que ele fala isso? Né? Essa foi uma das questões que eu me fiz. Né? Cristo fala isso e esse líder vai dizer como pode acontecer isso. Porque a gente sabe, se nós fazemos um paralelo entre o mundo como um lugar de oprimidos e opressores, né? E que entrar no reino de Deus é entender de que é desvaziar-se da nossa condição de opressor para ser oprimido. O que Cristo está a dizer é que ninguém poderá realmente viver ou lutar por uma contracultura se não se tornar oprimido. É o que ele está aqui a dizer. Você vai lutar por uma contracultura quando você se colocar na condição do oprimido. Enquanto tiver nessa condição de opressor, será impossível lutar por essa contracultura possível. Né? Eu sei que a gente tem esse grupo da confraria onde a gente tenta buscar a diversidade, mas nós só vamos ter essa diversidade quando acabamos com essa cultura que nos coloca nesse lugar de qualquer forma de opressão, né? E nos desprovermos desse tipo de opressão e podermos entender o que eles estão dizendo, o que é que os oprimidos estão dizendo, o que é que eles querem, o que é que eles almejam, qual é a sua condição de vida e se colocar nela. E aqui Cristo ele vai dizer, né, sobre isso e esse líder vai fazer uma pergunta irônica. Ele vai dizer, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não é nesse sentido. Eu gosto de pensar em termos da teologia, por exemplo, né? Como é que, por exemplo, alguém vai lutar a favor do oprimido se ele nunca foi oprimido? É nesse sentido que eu gosto de pensar. Você não precisa necessariamente. Existe um termo na Bíblia que se chama compaixão, que é bastante conhecido por muitos. Compaixão. Inclusive, é um dos dons do próprio Espírito. Compaixão. Compaixão é o colocar-se no lugar do outro. Isso é compaixão. E a compaixão é entender a dor do outro. Isto é compaixão. A compaixão, algumas vezes, é militar pelo outro. É dizer não à cultura da morte e dizer sim à cultura da vida. Isso é compaixão. Então, o nascer de novo é deixar-se, né, fluir pelo espírito da vida e entender que aonde a vida estiver comprometida, aí estará a sua ação. Porque é aí onde estará a ação do Espírito. Porque nós sabemos que o nosso Espírito Santo, dado por Cristo, é um espírito da vida. Então, ao fazermos isso, a gente nasce de novo. A gente nasce de novo, então, nesse sentido, quando entendemos o princípio do reino. E o princípio do reino é ter vida e vida plena. Esse é o princípio do reino, né? Porque o mesmo Deus que instaura o reino é o mesmo Deus que no princípio era o Verbo. E é o mesmo Deus que se fez carne
entrando nas nossas vidas, ensinando-nos uma nova maneira de ser, de estar e de viver, né? E então nós começamos a compreender que nascer de novo é entrar dentro de uma outra cultura de vivência. E cultura de vivência, estamos a falar registro de vida, estamos a falar de mundo-vidência, estamos a falar de cosmovisão, estamos a falar de cosmociência, uma outra forma de entender e estar no mundo. É isso que nós aqui estamos a tentar articular, né? Eu vou pular aqui, porque ele vai falar no 7, sobre o vento no 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Aqui eu já mencionei um pouquinho que a ideia de que a nossa ação, o nosso agir no mundo será mediante a ação do Espírito. A Igreja de Cristo, enquanto seguidora de Cristo, é aquela que milita no mundo a partir dessa concepção, não a partir de uma concepção instituída por um ser humano, não a partir de uma concepção instituída por uma instituição, mas a partir da concepção de que o vento do Espírito Santo sopra aonde quer, e geralmente aonde ele sopra é para que aí a vida aconteça. E aí é onde a igreja se moverá. A igreja, nesse sentido, por exemplo, em uma sociedade como brasileira, permeada pela prática do racismo, o sopro desse vento é um sopro antirracista, como já disse o teólogo Ronilson Pacheco. É um sopro antirracista. Por quê? Porque a igreja se movimenta para denunciar o racismo. Isso é uma maneira de fazer com que o reino se estabeleça nessa sociedade racista, né? A partir dessa ideia que nós temos de que o vento sopra onde quer, a igreja brasileira, por exemplo, tem como se movimentar, e aqui nós podemos perguntar, né? Tem como se movimentar na atualidade em relação, sem levantar bandeiras políticas, sem nada disso, mas em relação ao genocídio que nós temos visto no Brasil. Nós temos visto que existe uma cartilha, um plano, na qual, num primeiro momento, significou o genocídio dos ameríndios, o genocídio do povo indígena, e que hoje tem tido o genocídio dos povos pretos no Brasil, e nós não podemos negar isso. Existe um genocídio, né? Vários autores falam disso, o genocídio do negro. Então, como a igreja tem se movimentado para exterminar com essa cultura genocídia? Eu tenho dito que genocídio, para mim, é a relativização da violência. Quando a gente relativiza a violência, vai chegar num momento que a vida não mais acontecerá. E nós não queremos isso. E é por causa disso que nós falamos sobre esse reino possível, sobre essa contracultura possível, né? E nós, João, ele vai continuar argumentando, e ele vai dizer aqui algo importante. Ele vai dizer que esse cara era professor em Israel e não entendia a questão do reino. Isso diz muita coisa. Não basta ser igreja, não basta ser cristão, né, de certa forma. Nós podemos ser cristãos e não entendermos a lógica do reino. Essa é a verdade. Nós podemos ser de igreja e não entendermos a lógica do reino. Nós não entendemos a diversidade, nós não entendemos a ideia, por exemplo, do próprio amor. A gente não entende nada. Mas somos de igreja e nós falamos nos quatro cantos. Somos cristãos, mas nós não defendemos o que é justo. Nós não defendemos o que é certo, o que é verdade. Nós não defendemos a ameaça da vida. Nós nos amoldamos a essa cultura. Isso aqui quem fala é um teólogo chamado Moltmann. Ele fala sobre a cultura da morte. Essa cultura da morte que teve bem assente no genocídio, né, lá no nazismo. E muitas igrejas não se colocaram contra aquilo, assim como muitas igrejas não estão se colocando hoje contra o genocídio do povo negro, assim como muitos não se colocam contra o genocídio da comunidade LGBTI+.
a gente não se coloca. Por que a gente não se coloca? Porque a gente não entendeu a lógica do reino. Assim como Nicodemos. Então, não adianta estar em igreja, não adianta ser cristão, não adianta ler a Bíblia se a gente não entender essa lógica do reino de Deus. Eu depois fui para o versículo 12. Se vocês creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Se vocês não creem, né, quando eu falo das coisas deste mundo. Isso é algo que eu queria pensar com vocês, sobretudo em termos de soteriologia. Soteriologia é salvação. Nós sabemos que durante muito tempo a igreja pregou sobre a salvação das almas, relegando a questão da corporalidade, relegando as questões do mundo, de certa forma, né? Tínhamos esse antagonismo entre mundo e céu, né? Os mundanos, né? Essa era a ideia. E nós explicávamos tudo com base no futuro distante, tudo lá no céu, tudo vai se resolver lá no céu. E a gente não conseguia instaurar uma contracultura possível. Por quê? Porque tudo era restrito para o céu. Mas quando nós lemos Cristo, sobretudo em Mateus, que nós vimos sobre ser o sal e luz do mundo, ou o Sermão do Monte, tudo que Cristo fala é terreno. É comida para quem tem fome, é roupa para quem não tem veste, é justiça para quem chora. É tudo terreno, é tudo humano, é muito humano. Ou aqui eu falaria um pouquinho do Nietzsche, demasiadamente humano, né? É muito humano. E isso se opunha à ideia desse futuro distante, desse evangelho descarnado, sem alma, né? E é que Cristo está a dizer, se vocês não creem das coisas terrenas que eu estou vos falando, como vocês vão crer dessas coisas do céu? Né? Isso é alguma coisa que nós temos que pensar. A nossa salvação, a nossa salvação é sobretudo uma salvação que permeia a vida. Eu gosto de pensar que a teologia, o cristianismo, o ser cristão é para melhorar as nossas vidas. Mas o que nós temos visto, muita forma de cristianismo, é a degradação da vida. Isso é que nós temos que começar a pensar quando nós pensamos sobre esse novo reino, né? E no 18, a gente pulou para o 19, ele fala do seguinte: Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas mais que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser vista claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. E nesse aqui, eu juntaria com o Mateus, né, 5, que nós lemos, sobre vós sois o sal e a luz do mundo. Né? Aqui, o que seja João está falando em relação a Cristo, seja Mateus está falando em relação a Cristo, duas figuras se sobressaem: o ser, o agir, o estar. Né? Ele primeiro nos diz que nós estamos envoltos dentro de uma nova essência. Qual é a nova essência? Ser luz do mundo. Nós somos luz. E Mateus vai ainda mais a fundo. Ele vai dizer que a luz é para iluminar. E se ele não está fazendo isso, então ela não está cumprindo a sua essência. Né? E ele vai falar sobre além da luz, Mateus vai acrescentar: sois sal. O sal é para saborear, é dar sabor à vida. Né? E se não está dando sabor à vida, alguma coisa está acontecendo. E ao fazer isso, ele vai dizer que quando nós não cumprimos a nossa essência, o que acontece? O mundo sucumbe no maligno. Né? A vida não acontece. Isso de certa forma, já estou terminando aqui, de certa forma, é uma cutucada, né, para a igreja, para aqueles que se dizem servidores de Cristo e para aqueles que se perguntam por que o mundo está caótico, mas não fazem nada. E quem faz, eles são contra, ao contrário a quem faz. Né? E isso é uma coisa interessante. Nós, seres humanos, somos assim. Quando alguém faz aquilo que eu acho que é o certo, eu fico contra isso, talvez porque eu não estou fazendo. Né? E a igreja, de certa forma, tem agido dessa forma. Então, o que é ser igreja diante de um mundo permeado pela prática da violência? Ser igreja
neste sentido, é ser uma igreja que vai na contramão. Indo na contramão, estamos a falando que vai na contracultura. Mas essa contracultura não é permeada por uma utopia. Tem um autor chamado Ngoenha, um moçambicano, ele diz, na utopia existe um grande antagonismo, porque a utopia de um nem sempre é a utopia de todos, né? E muitas das vezes a gente nos engaja dentro de uma utopia a pensar que vai contemplar o todo. E quando nós damos conta, não é a justiça cristã que nós pregamos que é contemplada. Muitas das vezes não é a verdade cristã que nós pregamos que é contemplada, mas mais a utopia de um certo político. Políticos somos todos nós, atenção, mas estou dizendo essa agenda política que, se você retirar, aparar algumas coisas, você vai ver que a agenda é a mesma. Os marginalizados são sempre os mesmos, né? E nós embalamos nessas agências. Mas não é assim que a igreja deve andar. A igreja não é para ser mecanismo de massa dos políticos. A igreja é para ter uma consciência realmente cristã que se coloca sempre na posição de profeta. Nós somos sacerdócios. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Significa dizer que a igreja sempre vai se colocar na posição profética de denunciar o mal em qualquer agenda política. E aqui, seja neoliberalismo, seja socialismo, mais à esquerda, qualquer que for, a igreja vai se colocar como mecanismo de uma voz profética. Porque a principal preocupação da igreja não é uma agenda política. A principal preocupação da igreja é o reino de Deus. É um lugar aonde, e aqui eu vou citar Salmos, né? Aonde a vida, o respeito, o amor, a verdade, a justiça acabam se encontrando, se abraçando, se beijando, dançando. É isso que a igreja procura instaurar, né? Assim sendo, contra a contracultura possível que eu queria aqui pensar, a contracultura possível é a obra do Espírito Santo. A contracultura possível, repito, é a obra do Espírito Santo, que impulsiona a igreja a agir diante de um sistema anticristão. E sistema anticristão é um sistema anti-reino. Sistema anti-reino é um sistema anti-vida. Sistema anti-vida é um sistema da morte. É um sistema que governa esse mundo. Os teólogos do século XX compreenderam isso quando eles denunciaram, sobretudo latino-americano, quando eles denunciaram de pecado estrutural. O que é pecado estrutural? É um pecado que está imerso dentro de um sistema que governa esse mundo, na qual deixa as igrejas, os seres, como marioneta desse sistema. A igreja é aquela que denuncia isso. A igreja é aquela que denuncia esse pecado estrutural, esse pecado que mata, que oprime. A igreja é aquela que se coloca sempre nessa contracultura, mas buscando sempre uma contracultura possível. Isso só é possível, passa a redundância, pela ação do Espírito Santo que foi nos deixado por Cristo. Porque é isso que Cristo disse, que quando Ele vier, vos revelará toda a verdade. Então, a contracultura possível é possível quando termos realmente igrejas que estão no poder do Espírito, a fim de se colocarem na contramão do mundo. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Desculpa aí o tempo se eu me estendi muito. Gratidão, Liliano. Em especial você ter trazido todos esses esclarecimentos. Ampliado bastante. Começa a olhar sobre outras perspectivas. E é uma dimensão tão grande, né? Mas a palavra, ela vem, como o Ivan falou, e ela vai, acho que, dando essa sedimentação, vai dando esse chão pra gente. A palavra
ela é o meio da manifestação do Espírito Santo, né, nos nossos corações, e também um caminho de possibilidade no mundo tão impossível. Quero agradecer a Deus por essa roda, por todo mundo que está aqui, e que no teu coração você sinta também que, mesmo não presencial, nós não somos uma live, não somos só um vídeo aí na tela do teu computador, não somos só caracteres e códigos e IPs e máquinas, que somos orgânicos, e essa organicidade, ela, em tempos de pandemia, fica tão fragilizada, que a gente possa, nessa manhã, saber que estamos juntos, ubuntu, né? Somos corpo e comunhão, e acho que tudo que a gente teve de experiência nessa manhã possa ser abraço também, mesmo que você não sinta na tua pele, no teu corpo, você saiba disso, né? Creia nisso, né? Acredite nisso e sinta isso de alguma maneira, de outra. O Espírito Santo também te toque aí. E agradecer por essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Em especial pela trajetória do Emiliano, e também pela trajetória de cada um que está aqui. Eu acho que o Senhor nos trouxe até aqui por diversas experiências, momentos de vida, acontecidos, o teu toque, a tua mão, o teu abraço e o teu colo. Nos trouxe aqui. E nos encontramos nessa manhã, virtualmente. Mas essa oração também, Senhor, é que o teu Espírito nos abrace e que ele continue a transformar essas palavras aqui, que a gente sabe que tem poder, porque elas saem de um corpo que traz essa experiência e que traz o teu Espírito, que o vivifica, e ela dialoga com corpos que também têm suas próprias experiências e que são vivos, e estão no mundo, e estão conscientes de sua existência nesse mundo, e que querem que essa palavra se transforme no copo d'água amanhã cedo, se transforme no busão que a gente vai pegar, que elas possam ser plantadas no chão da vida, onde as coisas realmente acontecem. Na experiência que a Bárbara dividiu com a gente, por exemplo, no trabalho com uma pessoa que pensa diferente, que a gente vai percebendo que quanto é nefasto e deletério essa condição humana, né, a partir de um estado de necropolítica onde a vida não importa mais. Obrigado pelo Emiliano em especial. O Emiliano é uma pessoa muito importante em Deus e nós glorificamos a Deus pela vida dele. E esse reino que o Senhor traduziu para a gente como reino, porque a gente não dava conta de entendê-lo, que ele venha, Senhor, é a tua oração, né? No sacerdócio universal, a oração que nos orienta ó Pai, venha a nós o vosso reino. E parece tão impossível e utópico, e até mesmo traduzido como reino, por não termos condição de entendê-lo, de torná-lo possível até, diante de tudo que a gente conversou nessa manhã. A gente mesmo assim dobra o nosso joelho, fecha os nossos olhos, aquece o nosso coração e grita, Senhor, com nosso grito de igreja, o nosso clamor, como o Senhor sempre ouve, venha a nós o vosso reino para uma contracultura. Venha, Senhor, o teu reino nessas conversas da Bárbara com a sua companheira ali de trabalho, com quem ela divide o trabalho, um tempo grande de vida. Venha a nós o vosso reino aos banqueiros, como o Roberto citou. Venha a nós o vosso reino na periferia, com os grandes griots que nós temos, de Elis, com jovens que estão sobrevivendo todos os dias, mas com muita criatividade, se reinventando e se encontrando politicamente num Estado que quer matá-los, que quer assassiná-los, que quer sufocá-los, que não quer que eles respirem,
ou que eles vivam, como foi o caso do menino Jordi, aqui no Parque Osiel. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, no mundo impossível de se viver, o mundo que a gente não construiu e que a gente não acredita. Venha a nós o vosso reino, um mundo que para a gente nem existe, porque nós somos orgânicos, nós somos vida, nós somos como a flor, nós somos como o lírio do campo e também somos passageiros. Nós que nos achamos tão poderosos neste mundo, nós somos como um grão de areia, nós somos como um instante. Então venha a nós o vosso reino em vida, de uma forma muito orgânica, sejamos uma árvore mesmo, plantada junto à ribeira um ribeirão de águas, que essas águas nos deem esperança e que continuem, Senhor, a nos guiar numa trajetória que é extremamente difícil e quase impossível. Mas como Guimarães Rosa falou, né, no Grande Sertão Veredas, aquele que escolheu a busca não pode ter medo da travessia. Nós escolhemos essa cultura, como Emiliano citou, e não tememos essa travessia de levar o Evangelho à luz, onde até mesmo que se diz Evangelho parece estar apagado, e onde o mundo não é mais um lugar possível para a humanidade, e não se encontra mais humanidade nele, onde a cultura é permeada pela morte. E a gente acredita que o Senhor é quem traz a vida e nós vamos levar isso até o fim, defendemos isso com a nossa existência, o nosso corpo. Gratidão por essa manhã, Senhor. Gratidão por essas palavras, que elas se tornem realidade e corpo, igreja e vida para todas e todos. Amém.